plástico, Renato Pedrosa, para a gente conversar com ele sobre um assunto que é pouco falado, mas olha, muito procurado. Bem-vindo, querido. A gente está recebendo aqui o doutor Renato Pedrosa. Vamos falar sobre ginecomastia de mama, uma cirurgia, inclusive, muito procurada, né, pelos homens. E a gente vai poder tirar a sua curiosidade, que se você tiver, inclusive, aí alguma pergunta, aproveita, já participa, manda aqui no nosso WhatsApp, porque o especialista está aqui para poder esclarecer. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. E, bom, para começar, eu queria que você definisse para a gente o que é a ginecomastia de mama. Tá. Bom dia a todos, bom dia, Raquel. É sempre um prazer poder falar aqui sobre algo que a gente gosta e ama, inclusive um tema tão bom, né, interessante como esse, que gera, inclusive, muitas dúvidas. Verdade, né? Curiosidade. A ginecomastia, né, como você me perguntou, ela é uma condição clínica benigna, né, que afetam os homens. É quando a gente tem um aumento do tecido mamário em homens especificamente. Temos a ginecomastia verdadeira, que é quando há esse aumento de glândulas mamárias, ou a pseudoginecomastia, ou ginecomastia falsa, que é quando a gente tem um aumento de gordura na região do peitoral. Que isso pode acontecer também quando já está ligado à obesidade, né, sobrepeso, essa coisa toda, né? Nesse ganho de gordura corporal, por exemplo. Perfeitamente. A pseudoginecomastia está mais associada, inclusive, a pacientes obesos ou que têm sobrepeso. Doutor, e mais ou menos qual a idade que isso pode ser diagnosticado? Existe, quanto mais precoce, é melhor? Às vezes, assim, a gente sabe que isso também influencia na autoestima. Às vezes a pessoa vai para um lugar, adolescente ainda, ali com os amigos, vai jogar bola, futebol, e aí fica com vergonha, né? Isso mexe com a autoestima. Então, a partir de que idade já pode ser diagnosticado e quando pode, de fato, ser feita a cirurgia? Certo. Então, Raquel, a gente tem como causas principais as causas fisiológicas, que são as causas normais do nosso organismo, e as causas patológicas. As causas fisiológicas a gente divide em 3 estágios no decorrer da vida do homem. O primeiro estágio é o estágio neonatal, do recém-nascido, que é quando ele ainda recebe aqueles estrogênios, né, e hormônios placentários que acabam por induzir a formação da ginecomastia. Felizmente, é uma condição autolimitada que nas próximas semanas ela vai se resolver espontaneamente. Na adolescência, que no período ali entre 10 e 17 anos, a gente tem um desbalanço hormonal, né, que causa, inclusive, o aumento desses estrogênios, uma diminuição de testosterona e também vai aumentar o tecido mamário. É um período muito ruim, né, para os adolescentes, inclusive, que se torna estigmatizante, igual você disse, eles não conseguem se vestir de forma adequada, com aquelas roupas mais coladas no corpo, não conseguem ficar com roupa, sem camisa, perto dos outros, e com certeza é estigmatizante. Dessa forma, também ela é autolimitada, mas ela pode persistir além de 2, 3 anos, e aí a gente já pensa num tratamento cirúrgico, tá bom? Além disso, a terceira fase fisiológica é a fase senil, que são adultos acima de 50 anos. Olha. Esses adultos, né, eles têm uma queda, começa a ter uma queda da testosterona. E aí, por si só, o estrogênio vai estar um pouco mais elevado e vai induzir a formação da ginecomastia. Olha só, então a gente tem aí esses estágios, e você que é homem, inclusive, se tiver querendo saber um pouco mais, querendo marcar depois uma consulta, vai ficar o Instagram aqui também do doutor Renato. E me conta sobre a cirurgia em si, doutor. Como que é o pré-operatório? É uma cirurgia rápida? A gente sabe que homem, às vezes, é um pouco mais mufino, né? Vamos combinar? Aí eu acho que, às vezes, eles ficam naquela, mas vou ter que fazer a cirurgia, como é que vai ser? E é um pós-operatório tranquilo? Quanto tempo, em média, é essa recuperação? Certo. Então, Raquel, a cirurgia ela vai depender do diagnóstico, né? Então, assim, o diagnóstico vem com a anamnese bem feita, um exame físico adequado, e a partir disso, a gente pode lançar mão de exames complementares, como ultrassom, talvez uma mamografia, ou mesmo até uma ressonância das mamas. Feito o diagnóstico, vamos supor que o paciente é um paciente que tem sobrepeso, obesidade, e se trata apenas de uma pseudoginecomastia, que é aquela característica de ser uma ginecomastia falsa, só o aumento de gordura na região. Nós vamos lançar a mão da lipoaspiração, que é uma técnica simples, uma região pequena, né, e o tempo de recuperação é extremamente rápido, de 7 a 14 dias, esse paciente ele consegue se recuperar bem, né, consegue voltar, começar a iniciar as atividades habituais, voltar ao trabalho, tudo direitinho, sem nenhuma contraindicação. É claro que
a gente vai individualizar cada caso, né? Cada um Sim. tem um tempo de cicatrização e de recuperação. Agora, se for uma ginecomastia, mesmo propriamente dita, que além da gordura a gente pode ter essas glândulas mamárias, a gente lança mão de uma terapia combinada cirúrgica, que seria, além da lipoaspiração, a gente faz também a excisão, a retirada dessa glândula, através de uma incisão periareolar, bem próximo da areola, na parte inferior, onde a gente vai retirar essa glândula e vamos fechar para deixar o contorno corporal, o peitoral um pouco mais plano, do jeito que o homem quer e que ele gosta. Doutor, e quanto à cicatriz, ela é pequena, assim, que às vezes a pessoa, né, fica, mas aí todo mundo vai saber que eu fiz. Às vezes tem homem que faz, mas não falou que fez, que não quer dizer que fez e tudo. Consegue ficar um pouco mais discreta e tudo? Com certeza. A cicatriz ela é em torno de 1,5 a 2 centímetros, que é bem na região periareolar. É uma cicatriz, uma semilua, e ela fica escondida, inclusive, nesse local. Passado um mês, mais ou menos, ela fica praticamente imperceptível e o homem pode seguir a vida dele normalmente, sem nenhum estigma. Olha que bacana. E a gente sabe que tudo isso, né, também deve ser associado a um estilo de vida saudável, né, doutor? Obviamente que existem condições fisiológicas, como você falou, mas depois esse tratamento e tudo, existem condições também, por exemplo, uma indicação de alguma alimentação, atividade física e tudo, para que fisiologicamente esse corpo também ele siga, né, mais saudável? Com certeza. A cirurgia plástica, no geral, ela é só o pontapé inicial, né, para uma mudança de vida, mudança de hábitos de vida. Então, a gente sempre orienta o paciente a fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar embutidos industrializados, alimentos processados de uma maneira em geral, preferir sempre os alimentos naturais, né, e continuar esse pontapé inicial que a gente deu ali para ter um resultado otimizado e melhor a cada dia e se sentir bem com o seu corpo. Bacana. Doutor, a gente está aí já para o final da nossa entrevista, mas é um assunto que rende tanto, né? Tão bacana. E hoje a procura por essa cirurgia tem aumentado? Teve um aumento assim significativo? Sim, de uma maneira geral, Raquel, as cirurgias masculinas, elas têm sido muito procuradas, né? A gente tem um boom aí de autoestima masculina. Verdade. Que é muito interessante para nós da área da cirurgia plástica, porque o homem está querendo se cuidar mais. Isso é muito bom. E todo mundo, na verdade, quer se sentir bem dentro da própria pele. Sem dúvida. Tá bom? Com certeza. Olha, doutor, a gente agradece muito a sua participação aqui, tá? Vai ficar aqui o Instagram. Se você tiver mais dúvidas, você pode estar entrando em contato. E aí lá ele vai estar mais esclarecimentos. E também, claro, deixa aí aqui do nosso WhatsApp a sua pergunta. E depois a gente vai encaminhar para o doutor. E foi muito bom ter você aqui. Volte outras vezes para a gente conversar. E eu fico feliz de saber que vocês, os homens, né, estão aí realmente nessa busca do autocuidado, porque afinal de contas, a autoestima, ela realmente é saúde, né? E a forma de você trazer isso à tona é realmente se cuidando através da sua alimentação, da cirurgia plástica e fazer aquilo que te deixa bem, né, doutor? Com certeza, Raquel. Inclusive, fica aí meu chamado, né, para você que está se incomodando com algo no seu corpo, né, não está muito satisfeito, procure um especialista. Isso. A informação é o passo inicial para isso, que é o que a gente está tentando transmitir aqui para vocês. E, inclusive, tá o meu arroba aí do Instagram, Renato Pedrosa. Lá eu compartilho dicas e temas como esse, além de casos reais. Eu fico à disposição de vocês e estou aqui para o que vocês precisarem. Maravilha, obrigado, doutor. Viu? Muito obrigada pela sua participação aqui. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.